Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química, bebê! Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula trataremos do assunto hidrólise salina. Você já parou para pensar que quando você quer neutralizar um meio ácido, você vai lá e joga uma base? Quando você quer neutralizar um meio alcalino, um meio básico, você vai lá e joga um ácido. Quem assistiu a playlist de Química Inorgânica também sabe que existem alguns óxidos que podem agir como ácido e que podem agir como bases. Então, se eu quero neutralizar um meio ácido e eu não tenho uma base para adicionar ali, eu posso jogar um óxido que seja básico. Ele tem o mesmo efeito. Se eu tenho um meio básico e eu não tenho um ácido para adicionar ali, para neutralizar, eu posso adicionar um óxido ácido, que ele tem o mesmo efeito. E se eu falasse para vocês que tem alguns sais que também se comportam assim? Já pararam para pensar que tem sais que agem como se fossem ácidos e tem sais que agem como se fossem bases? Sim, isso é possível e é o que a gente vai estudar na aula de hidrólise salina. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva agora, curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e antes da aula, roda a vinheta! Para a gente compreender, então, quando um sal age como um ácido ou quando um sal age como uma base, ou então quando o sal não tem esses efeitos, a gente vai ter que retomar alguns assuntos que já foram vistos anteriormente, principalmente aspectos que estão relacionados com a força dos ácidos e a força das bases. Então, se você tem alguma dificuldade ou não se lembra como identificar quando um ácido ou quando uma base é forte ou fraca, volte para a playlist de Química Inorgânica, reveja esse assunto para que você tenha facilidade no assunto de hidrólise salina, que é o que a gente vai começar a ver agora. Então vamos começar com o primeiro exemplo de um sal. Imaginem que a gente tenha o sal NaCN, o sal cianeto de sódio. Será que o sal cianeto de sódio é um sal que, em contato com uma solução aquosa, pode gerar íons H+, ou OH-, ou seja, ser considerado um ácido ou uma base, ou pelo menos ter um caráter ácido ou um caráter básico? Como que a gente analisa isso? Muita atenção! Primeiro, todo sal é formado pela junção de um cátion, que vem de uma base, e de um ânion, que vem de um ácido, numa reação de neutralização, estão lembrados? Então, o primeiro passo é a gente quebrar esse NaCN. Quando a gente dissocia o NaCN, a gente sabe que o Na ele vem de alguma base, certo? E a gente sabe que o CN vem de algum ácido. É sempre assim, a primeira parte do sal, o cátion, vem de uma base e o ânion, que é a parte negativa, vem de um ácido. Qual é a base que gera íon Na+, por exemplo? Nesse caso aqui eu tenho NaCN. Qual é a base formada pelo íon sódio? Com certeza é a base NaOH. Concordam? O NaOH é a base que a gente conhece que gera o íon Na+, que depois vai se juntar com o íon CN- do ácido. Qual é o ácido que pode gerar o íon CN-? Com certeza é o ácido cianídrico. Então a gente tem aqui uma situação que diz: o NaCN é um sal que vem da base NaOH e que vem do ácido HCN. Retomando força de bases e força de ácidos, vocês lembram que a base NaOH é uma base forte? Por quê? Porque é uma base da família 1A. O Na está na família 1A, portanto é uma base solúvel na água, consequentemente é uma base forte. Já o HCN é um dos ácidos que não tem oxigênio que são considerados fracos, porque hidrácidos fortes só existe o HCl, o HBr e o HI. Revejam esse assunto se sentirem alguma dificuldade. Então a gente está aqui num primeiro caso de hidrólise salina. Esse caso é um sal, vamos colocar aqui, ó, é um sal que ele é proveniente de um ácido que é fraco e de uma base que é forte, não é? Então vamos colocar aqui, é um sal de base forte e ácido fraco.
Todos os sais que forem originados de uma base forte de um ácido fraco vão se comportar da mesma forma que eu vou mostrar aqui o NaCN. Então saibam disso, tá certo? Para começar, pessoal, o NaCN é um sal. Quando eu coloco esse sal em contato com a água, o que vai acontecer? Em contato com a água, ele vai se dissociar, vai liberar Na+, e Cn-. Então, coloquei o sal em contato com a água. Ele fica lá com seus íons dissociados na presença de água. O que é hidrólise salina? A hidrólise salina ela ocorre quando um ou mais, mas normalmente quando um desses íons gerados pela dissociação do sal reage com a água. Olha isso! Às vezes, quando você dissolve um sal na água, o sal fica lá só dissolvido, mas pode acontecer também de um dos íons desse sal reagir com a água. E ao reagir com a água, provocar uma reação que a gente chama de hidrólise. Aí você deve estar se perguntando, mas como que eu sei se o íon vai reagir ou não? É fácil, pessoal. É muito fácil. Então, lembrados da aula que a gente estudou as teorias de ácido-base, dessa playlist, que a gente falou da teoria de Bronsted-Lowry, por exemplo, o HCN, vejam, o HCN ele é um ácido fraco, concordam? O HCN, vejam, ele é um ácido fraco. Estou circulando aqui. Se o HCN é um ácido fraco, concordam comigo que o par base conjugado dele, que é o CN-, é com certeza uma base forte? Concordam que o Cn-, que é o íon gerado pelo HCN, ele é um íon forte? Afinal, se o ácido conjugado dele é fraco, ele com certeza é forte. Existe essa relação de forças no par ácido-base conjugado. Já o Na+, ele vem de uma base forte. Se o Na+ vem de uma base forte, o Na+ ele é fraco. Então, o Na+, ele não consegue reagir com a água por ele ser fraco, mas o Cn- consegue. Então, sempre que você tiver um íon proveniente de algo que era forte, ele vai ser um íon fraco. Sempre que você tem um íon que é proveniente de algo que era fraco, esse íon vai ser forte e capaz de reagir com a água. Então, vejam que interessante, pessoal. O Cn-, que com certeza é forte, porque veio do HCN que é fraco, ele reage com a água. Olha isso, eu não estou colocando a água em cima da setinha. Eu estou colocando a água como um reagente da reação. O Cn-, ao reagir com a água, vai gerar o quê? Vamos pensar um pouquinho. O Cn está negativo. Se ele está negativo, ele vai roubar alguma coisa que é positiva da água. Lembra que a água ela é formada pela junção do H+, e do OH-, concordam? O Cn-, ele pega o H+ da água e junta a ele. Quando você junta o H+ com o Cn-, vira o quê? HCN. Concordam? Ao retirar o H+ da água, o que vai sobrar? Vai sobrar o OH-. Concordam? Essa é a reação de hidrólise do íon Cn-, que veio do sal NaCN. Pessoal, dá uma olhada nos produtos dessa reação. O que produziu essa reação? HCN, que é um ácido fraco, e gerou OH-, que fica em solução. Sempre que você tem OH- em solução é porque o meio se tornou um meio básico. Então, temos aqui um sal, nesse caso NaCN, que ele deixa um meio básico. A gente pode dizer que é um sal que tem caráter básico. E a justificativa está onde? Graças à reação do íon Cn- com a água que gerou nessa reação o íon OH-. Então a gente pode dizer que todo sal que vem de uma base forte e de um ácido fraco é um sal que tem caráter básico, ou seja, você pode usá-lo como se fosse uma base numa reação que ele vai ter o mesmo efeito. Que interessante, não é mesmo? Olha aí, se você tem um meio ácido e joga um sal como esse que eu acabei de mostrar nesse meio ácido, o sal consegue neutralizar aquele ácido. Porque o sal tem caráter básico. É um sal que, ao sofrer hidrólise, gera OH-. E a geração de OH- a gente está cansado de saber
que é um sal, né, ou então uma solução alcalina. Então temos aí um sal de caráter básico, é um sal que é proveniente de um ácido, que é fraco, e de uma base que é forte. Esse é o primeiro exemplo que eu estou mostrando para vocês. Lembrando que isso aqui é um grupo de sais, tá? Tem vários sais como esses, sais que vêm de uma base forte e de um ácido fraco. Essa reação de hidrólise do íon, nesse caso que eu mostrei para vocês, do CN- com a água, é uma reação reversível. Se é uma reação reversível, conclusão a gente chega, pode entrar em equilíbrio. Se pode entrar em equilíbrio, o que a gente tem associado? Constante de equilíbrio. Eu quero mostrar para vocês na sequência como a gente trabalha com as constantes de hidrólise, certo? E as relações entre a constante de hidrólise com outras constantes que a gente viu aqui nessa playlist, como o Ka, que é a constante de ionização dos ácidos, o Kb, que é a constante de dissociação das bases, e o Kw, que é a constante de ionização da água. Nesse primeiro exemplo, eu vou destrinchar como que existe essa relação entre as constantes. Nos outros exemplos, eu vou só mostrar para vocês qual é a relação. Já adianto, é bem raro em exercícios de hidrólise chegar nessa parte quantitativa de cálculos de constantes e tudo mais. Mas a gente vai estudar. É muito mais comum atividades de hidrólise teóricas, simplesmente indicando se aquele sal ele tem caráter ácido, se ele tem caráter básico, e no máximo montar as reações de hidrólise. Mas a gente está aqui para aprender tudo de hidrólise que eu vou fazer na sequência. Vamos lá? Então tenho aqui a reação de hidrólise do íon CN- que veio do NaCN, que foi o exemplo que eu mostrei anteriormente para vocês. Essa é uma reação de hidrólise, vejam, porque é a reação do íon CN- com a água não é uma dissociação, uma ionização, não, é uma reação de hidrólise. Como é uma reação reversível, a gente pode escrever uma constante, que aqui a gente chama de constante de hidrólise, KH. KH é uma constante de equilíbrio, tá certo? Iônico, porque vejam que tem íons envolvidos, mas que representa a hidrólise de algum íon ali. Vamos escrever essa constante? É igual que a gente já viu em outras aulas. Eu pego a concentração dos produtos, quem são? O HCN, o OH-, dividido pela concentração dos reagentes, que nesse caso eu vou pegar só o CN-. Quem já assistiu a aula de constantes de equilíbrio sabe que a água não entra em nenhuma constante de equilíbrio iônico. Aí está a constante KH. Se você quiser calcular ela, o exercício pode ser legal. Ele pode te dar as concentrações do HCN, do OH- e do CN- no equilíbrio. Você vai lá, substitui e acabou. Ou ele pode te dar algumas informações que você tem que montar aquela famosa tabelinha, estão lembrados? A tabelinha do início, reage e o quanto sobra no equilíbrio também. Só que existem, na verdade, algumas fórmulas, vocês vão perceber nessa aula, que relacionam a constante de hidrólise com outras constantes. Eu vou deduzir a primeira delas para vocês, as outras, como eu disse, eu vou só representar. Então vamos lá. O CN-, que está sofrendo hidrólise, ele vem do HCN, concordam? O HCN é o ácido que quando entra em contato com a água, estão lembrados das reações de ionização dos ácidos? Já tivemos uma aula disso. Gera o H+, que se junta com a água e vira o H3O+, e o CN-. Temos aqui o que a gente chama de ionização do ácido cianídrico. É na ionização do ácido cianídrico, que gera o íon, que nesse caso sofreu hidrólise, que é o íon CN-. Essa reação é uma reação que gera uma constante também, a gente chama de Ka, constante de ionização do ácido, que nesse caso vai ficar assim, ó, concentração do H+, vezes do CN-, que são os produtos da reação, dividido pela concentração do reagente, que é o HCN. Essa é uma constante que a gente já estudou na aula de equilíbrio iônico de ácidos e de bases. Existe uma outra reação em equilíbrio aqui também, que é a autoionização da água, estão lembrados? Que a água ela pode reagir com ela mesma e formar o H3O+, e o OH-. Estão lembrados dessa reação? Autoionização da água. A autoionização da água, vamos escrever aqui, ó, autoionização
da água. Ela também gera o quê? Uma constante, que a gente chama de Kw. Constante de ionização da água, que nada mais é do que a concentração dos produtos, que são H3O+, e OH-. Só que eu não coloco a água embaixo, porque a água nunca entra em expressão de constante de equilíbrio iônico. Então ficou aí a constante Kw, concentração do H+, vezes do OH-. Eu vou fazer agora uma relação entre essas constantes. Como assim? Vejam o que eu vou fazer aqui. Na primeira reação, lá na primeira constante, KH, eu vou isolar a concentração de OH-. Deixa eu puxar uma setinha aqui, ó. Eu vou isolar a concentração do OH-, beleza? Eu vou jogar tudo para o lado da constante de hidrólise. Vai ficar assim, constante de hidrólise vezes a concentração de CN- dividido pela concentração do HCN. Vejam, eu só isolei o OH-. Passei o CN- multiplicando e passei o HCN dividindo. Eu vou fazer, com a segunda equação, eu vou isolar a concentração do H+, do H3O+, beleza? Então, do outro lado eu tenho Ka, eu vou passar a concentração de HCN multiplicando e vou passar dividindo a concentração do CN-. Eu simplesmente isolei a concentração de OH- na primeira equação e a concentração de H3O+ na segunda. Agora, eu vou pegar a terceira equação, que é a do Kw, e vou substituir tanto o H3O+, quanto o OH- pelas concentrações que eu isolei nas equações de cima. Isso aqui é um equilíbrio que ocorre simultaneamente, então eu posso fazer isso. Certo? Então vejam, eu vou pegar agora o Kw, aqui embaixo, ó. Kw não é concentração do H3O+, vezes do OH-? Eu simplesmente vou fazer o seguinte, no lugar da concentração do H3O+, eu vou substituir por Ka vezes concentração de HCN sobre concentração de CN-, que é o que eu isolei na segunda equação. E a concentração de OH- eu vou colocar KH vezes concentração de CN- dividido pela concentração de HCN. Simplesmente isolei. Como está tudo multiplicando, eu vou poder cortar um monte de coisa. Olha aqui, HCN eu corto com HCN, CN- eu corto com CN-. E eu vou chegar à seguinte conclusão, que o KH, a constante de hidrólise dessa equação que a gente está mostrando aí em cima, ela é igual ao KW dividido pelo Ka. Muita gente confunde essas equações, então tem que tomar muito cuidado mesmo. Essa relação constante de hidrólise KH, que é igual a KW sobre Ka, só é válida para quando você está analisando a hidrólise de um sal que é proveniente de uma base forte de um ácido fraco. Base forte não significa que você vai usar o Kb embaixo na equação. Não, é Kw sobre Ka. Por que sobre Ka? Porque é o ácido fraco que originou o íon forte, que foi lá e sofreu hidrólise com a água. Concordam? Então, se você não quiser memorizar essas relações e quiser montar na hora todas essas relações como eu mostrei aqui e você deduzir, você pode fazer. Mas é muito mais fácil caso em algum exercício ele te peça para calcular o KH e como informação ele te dá o KW e o Ka. É só você dividir um pelo outro nesse tipo de situação. Nós estamos vendo o primeiro exemplo de hidrólise salina, que são sais que vêm de uma base forte e de um ácido fraco. O que a gente vai ver na sequência são outros tipos de sais. Como será a hidrólise de um sal que vem de um ácido forte de uma base fraca? Como será a hidrólise de um sal que vem de um ácido fraco e de uma base fraca? Vamos ver isso na sequência? Bora lá! Vamos analisar agora então um sal de uma base fraca e de um ácido forte. Anteriormente era o contrário. O ácido que originava o sal era fraco e a base era forte. Como exemplo, vamos pegar aqui o sal cloreto de amônio, NH4Cl, por exemplo. Como que eu sei que o NH4Cl é um sal que vem de uma base fraca e um ácido forte? Você tem que identificar isso, é que eu estou te informando aqui, a gente está numa aula. Mas no exercício você teria que identificar. Como que a gente identifica?
quebra esse sal. Essa parte aqui, que é o NH4, ele vem de uma base. E o Cl, ele vem de um ácido. Qual é a base que apresenta o íon NH4+, o íon amônio? É a base NH4OH, hidróxido de amônio. Olha a importância da inorgânica nessa aula, concordam? Já o ácido que tem o íon Cl- é o íon HCl. Se a gente for retomar o assunto de força de ácidos e força de base, a gente lembra que o hidróxido de amônio é uma base fraca, instável, inclusive. Volte nessa aula se você tiver dificuldade para identificar, senão você não faz nada de hidrólise salina. Já os ácidos, o HCl é um dos 3 hidrácidos que são fortes. Tem o HCl, o HBr e o HI. Então temos aqui um ácido que é forte. Beleza? Ora, se eu tenho uma base que é fraca, vejam, com certeza o íon que vem da base que vai ser forte. Já o ácido que é forte, ele vai gerar um íon que é fraco, que vai ser incapaz de sofrer hidrólise. Então vamos lá, pensa comigo, pessoal. Quando eu jogo o sal NH4Cl na água, o que acontece mesmo? Primeiro ele se dissocia, liberando NH4+, e Cl-. Poderia ficar somente os íons dissolvidos ali, dissociados na água. Porém, o íon NH4, ele vem de uma base fraca, não vem? O NH4+. Se ele vem de uma base fraca, ele é um íon forte. Se ele é um íon forte, o que pode acontecer? Ele pode atacar as moléculas de água, sofrendo uma reação que a gente chama de hidrólise. Se você prestou atenção no exemplo anterior, fica fácil montar essa hidrólise também. Vamos pensar. A água ela é formada pelo que mesmo? Por H+, e por OH-. Se o NH4 ele é positivo, ele vai pegar a parte negativa da água, que é o OH-, e vão juntar um com o outro. Ao juntar o NH4+ com o OH-, isso gera o quê? Gera o NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Só que ao retirar o OH- da água, o que vai sobrar? Vai sobrar o H+. E se sobra H+, a gente está cansado de saber que se nessa reação está gerando H+, com certeza está deixando o meio ácido. Acabamos de observar, então, um exemplo de um sal, vejam, que tem caráter ácido. Por que esse sal tem caráter ácido? Porque um dos íons gerados por ele sofre hidrólise e nessa hidrólise gera o quê? O íon H+. Toda vez que um sal, por hidrólise, gerar íon H+, tenha certeza que esse sal tem caráter ácido. Você pode usar o cloreto de amônio para agir como se fosse um ácido nas reações químicas. Isso é uma regra, pessoal. Todo sal que vem de uma base fraca e que vem de um ácido forte é um sal que tem caráter ácido. Existe uma relação entre a constante KH, que é a constante de hidrólise, o KW e o KB. Por que o KB e não Ka? Porque quem gera o íon que sofre hidrólise, olha onde eu estou colocando asterisco, é a base. A base que é fraca, então a constante dessa base que vai ser usada na relação entre o KH e o KW. Então aqui a gente tem, não vou deduzir, perder todo aquele tempo que eu mostrei anteriormente, mas sempre que você tiver um sal que vem de uma base fraca e um ácido forte, o sal tem caráter ácido. É um sal que vai gerar o meio ácido. E a relação é KH é igual a KW sobre KB. Na sequência, vou mostrar para vocês agora um sal que vem de uma base fraca e também de um ácido fraco. O que será que acontece? Bora lá? Vamos analisar agora o sal que vem de uma base fraca e de um ácido fraco. Por exemplo, se a gente tiver o sal NH4CN, cianeto de amônio, 2 íons que a gente já analisou aqui nessa aula, então para a gente não ter tanto problema quanto a isso. Eu vou quebrar aqui no NH4CN, essa parte vem de uma base, que base que é? Já vamos colocar aqui, NH4OH, hidróxido de amônio, e ela é formada por um ânion que vem de um ácido, que é o ácido HCN, que gera o íon CN-.
A gente sabe que o hidróxido de amônio é uma base fraca e a gente sabe que o ácido cianídrico também é um ácido fraco. E aí, pessoal, vejam, olha o problema. Quando eu tenho o NH4CN e eu coloco em contato com a água, o que vai acontecer? Esse sal ele vai dissociar, se dissolver e dissociar, e vai gerar dois íons, o NH4+, e o CN-. Só que nesse caso temos um problema. Por quê? Os dois íons podem sofrer hidrólise. Por quê? O NH4+, que eu estou circulando, ele vem da onde? Ele vem de uma base fraca. Portanto, ele é um íon que é forte. A mesma coisa acontece com o CN-. O CN- ele vem de um ácido que é fraco, portanto, o íon CN- é um par conjugado forte. Então, aqui eu tenho dois íons que podem hidrolisar. Deu problema, não é? E aí? Como que eu sei qual vai hidrolisar? Ou melhor, como que eu sei se esse sal vai gerar um meio ácido ou um meio básico? A gente já estudou que os sais que vêm de base forte e ácido fraco deixam meio básico. Sais que vêm de ácido forte e base fraca deixam meio ácido. E um sal que vem, por exemplo, de uma base fraca e de um ácido fraco? Depende. Vai depender da constante Ka do ácido em questão e da constante Kb da base em questão. Tudo bem? Então, quando você tiver um sal que vem de um ácido fraco e de uma base fraca, você vai ter que comparar o Ka do ácido que origina o íon do sal e o Kb. Se o Ka for maior do que o Kb, tenham certeza que o meio vai ficar ácido. Então, quando o Ka for maior do que o Kb, o meio fica ácido. Consequentemente, a gente diz que esse sal tem caráter ácido. Se o Kb der maior que o Ka, aí é o contrário. Se o Kb deu maior que o Ka, com certeza temos aqui um meio, que é considerado um meio básico. Aí o sal, ele vai ser um sal que tem caráter básico. Deixa eu só arrumar aqui. Opa. É lógico que se o Ka for exatamente igual ao Kb, que é raro acontecer, mas pode acontecer, a gente pode dizer que o meio fica neutro. Aí o sal tem caráter neutro. Mas nesse caso aqui, então, a gente vai ter que analisar o Ka e o Kb. Nesse caso, em particular, eu sei que o Kb é maior do que o Ka. Eu sei que o Kb do hidróxido de amônio é maior do que o Ka do ácido cianídrico. Então, esse sal ele tem caráter básico. Mas os sais que vêm de base fraca e ácido fraco, você vai ter que analisar mais especificamente ainda para depois poder montar as reações. A relação entre as constantes qual é? KH é igual a KW. Nesse caso, tanto o ácido quanto a base geram íons que sofrem hidrólise. Então, aqui embaixo eu vou colocar os dois Ks, tanto Ka quanto Kb, porque os dois geram íons que podem sofrer hidrólise salina. Que loucura, não é mesmo? Você deve estar se perguntando aí já, nossa, então quer dizer que então, sempre que eu jogo um sal na água, aquele sal vai gerar ou íons H+, ou OH-, deixando meio ácido ou básico? Quer dizer que quando eu jogo sal de cozinha na água, que eu estou, por exemplo, cozinhando macarrão ou fazendo um arroz, aquela água fica mais ácida do que ela é, ou mais básica do que ela é, vai depender da água que eu estou usando? Não. Pode ficar tranquilo que nem todo sal sofre hidrólise. Tem sais que não vão sofrer hidrólise. Por quê? Tem sais que geram íons, os dois íons, que não têm capacidade de hidrolisar, porque são íons fracos. Por exemplo, se você pensar no sal de cozinha, que é composto por cloreto de sódio, NaCl. Fala pra mim. NaCl é um sal que vem da onde? Na, base, NaOH, Cl, HCl. Então, temos aí NaCl, um sal que vem do NaOH e do HCl. O NaOH é uma base forte, o HCl é um ácido forte. Se tanto a base e o ácido que originam os íons são fortes, os íons gerados são fracos. Portanto, esses íons não hidrolisam. Se eles não hidrolisam, eles não têm capacidade nem de tornar o meio mais ácido ou o meio mais básico. Então, não se esqueçam, se um sal vem de um ácido forte e de uma base forte, esse sal não hidrolisa.
Esse sal não gera H+, ou OH-, dependendo da situação. Aqui a gente encerra a nossa aula de hidrólise salina. É importante que você pense que a maior parte dos exercícios está relacionado com a parte teórica desse assunto. Montagem das equações, entendimento se o meio vai ficar ácido ou básico. Mas existem cálculos envolvidos, é um exercício de equilíbrio. Equilíbrio tem cálculo. A gente tem que saber calcular uma constante de equilíbrio por várias formas, por meio de um gráfico, por meio da tabelinha ou por meio das relações entre as constantes, como eu mostrei aqui, KH igual KW sobre KA, sobre KB, sobre KA vezes KB, vai depender do tipo de ácido. Então, se você gostou dessa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo. Eu te espero na nossa próxima e última aula da playlist de equilíbrio iônico. Até lá!